Bom dia, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Vou plantar um cataceto para vocês verem e falar um pouco sobre isso, apesar que eu já é, mostrei em alguns vídeos meus o plantio de cataceto, mas eu queria realçar algumas informações. Vou mostrar algumas coisinhas para vocês e passar algumas explicações, né, gerais sobre o cultivo de orquídeas, tá bom? Primeiro eu quero mostrar para vocês essa Schomburgkia ondulata. É uma Schomburgkia que é nativa da Colômbia, tá? Mas é amplamente reproduzida aqui no Brasil, vendida por orquidários profissionais e também é muito usada para hibridagem devido à coloração dela ser muito forte. Então, o vegetal da Schomburgkia é sempre muito semelhante. Se você adquirir uma planta sem identificação só pela folhagem e pela planta, vai ficar muito difícil você saber diferenciar qual espécie que é. Então, por isso que às vezes as pessoas ficam mandando fotos para mim de vegetal, né? Manda uma foto de uma planta igual a essa. Francisco, que espécie que é? Ai, meu Deus do céu, nem bola de cristal. Não tem como. Tem que esperar florescer, tá bom? Aí, essa Schomburgkia, né, da Nesicita florida, olha que coisa mais maravilhosa essa Schomburgkia. Muito linda a coloração. Já vou fazer um selfie nela, né, fazer uma cápsula nela para reproduzi-la, porque é uma planta muito bonita, compensa muito ter em coleção, tá? É uma pena eu não ter nenhuma outra Schomburgkia aberta, florida, para que eu pudesse fazer um híbrido. Especialmente a Schomburgkia gloriosa, né, que é uma Schomburgkia nativa do Brasil. Poderia cruzar as duas e fazer algo diferente. Um híbrido entre duas espécies do mesmo gênero, né, no caso. Então, amores, sobre o gênero cataceto. O melhor momento do replantio, ou de fazer muda, ou de plantar, eu comprei uma muda, eu ganhei uma muda. O melhor período para isso é quando ele está no finalzinho da dormência, né? Geralmente aqui o nosso inverno é agora, né? Nós estamos no auge do inverno, que é agosto. Agora, no mês que vem, em setembro, entra a primavera. Então, já tem inclusive cataceto brotando nessa época. Então, por exemplo, essa muda de cataceto aqui, né? 3 pseudobulbos. Geralmente, quando ele entra em dormência, todas as raízes morrem, vira tipo um isoporzinho. Você sente uma textura de isopor morta mesmo, você percebe que está morta. E às vezes tem aquele chumasco de raiz, você pode vir e cortar o excesso de raiz, tá bom? Então, as pessoas sabem que cataceto brota muito fácil. Aí fica com aquela mania desenfreada de querer picotar pseudobulbo. Você pode até fazer isso, mas o ideal é que você deixe 2 pseudobulbos no mínimo. No caso dessa planta, ela tem 4 pseudobulbos. Então vamos lá. Mesmo procedimento de Cattleya ou de qualquer outra orquídea para plantio, né? Vai colocar os caquinhos de telha no fundo, especialmente porque o cataceto, ele precisa de muita água para desenvolver os novos pseudobulbos, mas ele não pode ficar encharcado porque ele pode apodrecer. Então, coloquei a muda no meio do vaso, centralizei aqui, né? Bem bonitinho. Ai, Jesus. Aqui, pronto. Porque aí ele, pro lado que ele brotar, ele vai ter espaço, né? E substrato. Casca de pinos, carvão, fibra de coco. Muito cuidado com fibra de coco, tá? Usem apenas fibra de coco que vocês tenham certeza que foi tratada. A procedência é muito importante. Que você tenha certeza que essa fibra de coco tenha sido tratada, porque muita gente tem matado orquídeas aí porque tem usado fibra de coco não bem tratada. Até mesmo a casca de pino, se ela não for bem tratada, né, ela acaba ficando ácido o substrato. E as substâncias químicas queimam as raízes das orquídeas e elas não desenvolvem e acabam morrendo. Prontinho, plantadinho. Agora é só esperar ele brotar para se desenvolver, né, e florescer. Geralmente já floresce, tá bom?
Aqui tem esse toco de madeira, eu tenho mostrado, né, os arranjos que nós temos feito com... E esse toco aqui, especialmente, nós estamos plantando dendróbio. Nós precisamos de espaço aqui na casa da Nesi, então nós estamos pegando as mudas individuais, né, e fazendo a amarração das mesmas nesse tronco, porque até fica mais fácil do manuseio. Nós podemos colocar esse tronco num local mais aberto, mais iluminado. Quando chegar o período que ele vai precisar do estresse hídrico, é só não molhá-lo muito, né, ele já está ali individual, e vai facilitar muito o desenvolvimento desse tipo de planta que precisa de um estresse hídrico, sem contar que quando florescer o arranjo vai ficar maravilhoso. Num dos meus vídeos passados eu mostrei uma Copensia Aloha Trilabello que foi reproduzido no Orquidário Colibri. No entanto, no ano passado, um orquidário de Belo Horizonte, da dona Olga, trouxe para a nossa exposição em Governador Valadares 2 ou 3 caixas de Copensia Trilabello também para vender. E esse daqui é o que a Nesi comprou. É muito lindo. É assim, a flor fica bem repolhudinha. Tá vendo? As pétalas são bem avantajadas em forma de labelo, né? Por isso se chama trilabelo. E tá até se desenvolvendo bem no vaso. Depois que eu replantei, ela tava bem feinha, mas agora tá com muita raiz. E tá muito interessante. A minha trilabelo do Orquidário Colibri tem uma pigmentação vermelha muito interessante, muito chamativa e bonita. Pega a polínea dessa, coloca ela na minha e vamos ver o que vai dar. Algumas pessoas estavam me perguntando se poderia cultivar Phalaenopsis em coco. Tanto o coco seco, o fruto grande, como a conchinha, né, aquela parte dura do interior. Eu tenho um exemplo aqui desse Phalaenopsis que eu plantei para a Nesi nesse coquinho. É o mesmo procedimento do coco normal. Também precisa ser tratado. No caso, esse é o fruto, né? Essa é a semente, né? Fica dentro do fruto, que você tira o coco, a polpa. Né? Tem que ser tratado, tal, bonitinho, tem que ficar bem seco, para que as raízes das orquídeas grudem bem e não queimem, tá vendo? E eu plantei mais com esfagno, bem furado, tá? É bem furado para drenar água, mas o esfagno mantém a umidade e a planta fica muito saudável, especialmente Phalaenopsis, que precisa de mais umidade e local mais protegido, tá bom? No meu vídeo sobre maxilar, eu falei sobre Heterotax. Quero mostrar mais um tipo de Heterotax também, que é um tipo de maxilária, que desabrochou aqui na Nesi. É uma Heterotax mais bonita, mais interessante, uma coloração mais, né, chamativa. O labelo tem um vermelho interessante. Tá aqui para vocês verem, essa coisa muito bonitinha. E também quero mostrar para vocês um bubonfilo, que ele é bem difícil de cultivar. Os bubonfilos brasileiros tem 2 grupos. Os grupos rupícolos, que vivem a sol pleno, né? Que tem várias espécies aí que as pessoas conhecem pouco, porque não são plantas muito chamativas, são plantas difíceis de cultivo e que não florescem com facilidade. Então as pessoas geralmente não têm muito contato com esses bubonfilos. E tem os bubonfilos epífitos, de locais mais sombreados, né? Existem várias espécies, também são plantas difíceis de cultivo, no entanto tem florações mais atrativas. Esse bubonfilo, por exemplo, tá vendo? É um bubonfilo epífito, é um bubonfilo que vegeta em árvores mais sombreadas, mais protegidas do sol. É uma plantinha chata de cultivo, mas nós encontramos uma forma de cultivar ele aqui interessante. Primeiro, o xaxim, que mantém a umidade, né? Ele gostou muito. Esse bubonfilo já está aqui desde 2014, então tem 3 anos que ele está se desenvolvendo aqui e está mantendo um padrão de crescimento saudável. E todos os anos ele floresce. Então, quer dizer, tá certo, né? Segundo, o local que ele fica pega muita luminosidade indireta. Indireta, assim, recebe a luminosidade do sol, só que ele fica num foguete atrás de outro foguete. Então o foguete da frente, que tem as catleias, já quebra a luminosidade. Então a luminosidade ela entra bem clara, mas sem a agressividade do sol direto. Então é uma planta que realmente gosta de luminosidade.
mas tem que ficar protegida. Não é igual uma encíclia, uma braçávula que pode pegar muita luminosidade. Tem que ser em local mais protegido, tá? Esse grupo de bumbum do laminato, eles são mais delicados, tá vendo? E é difícil de ver em coleções e pessoas terem sucesso, né, no cultivo desse tipo de planta. Eu acho que eu falei tudo, né, amores? Então, qualquer dúvida sobre o que foi falado, especialmente sobre o cataceto, minha prioridade era falar sobre o plantio do cataceto, o momento certo de plantio, tá? Vocês podem perguntar sobre qualquer outra coisa que foi falada, a gente tira dúvida. Super beijo. Tchau, tchau.